Capítulo 28. Especificações sobre os sacrifícios. Yahvé falou a Moisés e disse: Ordena aos israelitas o seguinte: Tereis o cuidado de me trazer no tempo determinado a minha oferenda, o meu manjar, na forma de oferenda queimada de perfume agradável. Tu lhe dirás: Estas são as oferendas queimadas que oferecereis a Yahvé. A. Sacrifícios cotidianos. Cada dia 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos, como holocausto perpétuo. Oferecerás o primeiro cordeiro em holocausto de manhã, e oferecerás o segundo em holocausto ao crepúsculo, com a oblação de 1/10 de medida de flor de farinha amassada e 1/4 de medida de azeite virgem. É o holocausto perpétuo, realizado outrora no Monte Sinai. Em perfume agradável, uma oferenda queimada a Yahvé. A sua libação será de 1/4 de medida para cada cordeiro. No santuário será oferecida a libação de bebida fermentada a Yahvé. Com o segundo cordeiro, farás o holocausto do crepúsculo. Farás com a mesma oblação e a mesma libação da manhã, como oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. B. O sábado. No dia do sábado oferecereis 2 cordeiros de 1 ano, perfeitos, e 2/10 de flor de farinha em oblação amassada com azeite, igualmente a sua libação. O holocausto do sábado se unirá cada sábado ao holocausto perpétuo, e de igual modo a sua libação. C. A neomênia. No começo dos vossos meses, oferecereis um holocausto a Yahvé, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros, de 1 ano, perfeitos. Para cada novilho, 3/10 de flor de farinha, em oblação amassada com azeite. Para cada carneiro, 2/10 de flor de farinha em oblação, amassada com azeite. Para cada cordeiro, 1/10 de flor de farinha em oblação, amassada com azeite. É o holocausto oferecido em perfume agradável, oferenda queimada a Yahvé. As libações que o acompanham serão de meia medida de vinho para cada novilho, de 1/3 de medida para cada carneiro, e de 1/4 de medida para cada cordeiro. Este será, mês após mês, o holocausto do mês, para todos os meses do ano. Além do holocausto perpétuo, será oferecido a Yahvé um bode em sacrifício pelo pecado, com a sua libação. D. Os ázimos. No primeiro mês, no 14º dia do mês, é a Páscoa de Yahvé. E o 15º dia do mesmo mês é dia de festa. Durante 7 dias se comerão ázimos. No primeiro dia haverá uma assembléia santa. Não fareis nenhuma obra servil. Oferecereis a Yahvé oferendas queimadas em holocausto, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano perfeitos. A sua oblação em flor de farinha amassada, com azeite, será de 3/10 por novilho, de 2/10 por carneiro, e de 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode em sacrifício pelo pecado, para fazer o rito da expiação por vós. Fareis isso além do holocausto da manhã, oferecido como holocausto perpétuo. Assim fareis cada dia, durante 7 dias. É um manjar, uma oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. É oferecido além do holocausto perpétuo e da sua libação correspondente. No 7º dia, tereis uma assembléia santa. Não fareis nenhuma obra servil. E a festa das semanas. No dia das primícias, quando oferecerdes a Yahvé uma oblação de frutos novos na vossa festa das semanas, tereis a assembléia santa. Não fareis nenhuma obra servil. Oferecereis um holocausto. Em perfume agradável a Yahvé. 2 novilhos, 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano perfeitos. A sua oblação em flor de farinha amassada com azeite será de 3/10 para cada novilho, de 2/10 para cada carneiro, e de 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode em sacrifício pelo pecado, para fazer por vós o rito de expiação. Fareis isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das libações correspondentes. Capítulo 29. F. A festa das aclamações. No 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis uma assembléia santa. Não fareis nenhuma obra servil.
Será para vós o dia das aclamações. Oferecereis em holocausto, em perfume agradável a Yahvé, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano perfeitos. A sua oblação de flor de farinha amassada com azeite será de 3/10 para o novilho, de 2/10 para o carneiro, de 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode em sacrifício pelo pecado, para se fazer por vós o rito de expiação. Isso além do holocausto mensal e da sua oblação, do holocausto perpétuo e da sua oblação, e das suas libações correspondentes, segundo o estatuto, em perfume agradável, como oferenda queimada a Yahvé. O dia das expiações. No 10º dia do 7º mês, tereis uma Assembleia Santa. Jejuareis e não fareis trabalho algum. Oferecereis um holocausto a Yahvé, em perfume agradável, um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, que escolhereis dentre aqueles que são perfeitos. A sua oblação em flor de farinha amassada com azeite será de 3/10 para o novilho, de 2/10 para o carneiro e de 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Será oferecido um bode em sacrifício pelo pecado, isso além da vítima pelo pecado da festa das expiações, do holocausto perpétuo e da sua oblação, e das suas libações correspondentes. H. A festa das tendas. No 15º dia do 7º mês, tereis uma Assembleia Santa. Não fareis nenhuma obra servil, e durante 7 dias celebrareis festa a Yahvé. Oferecereis um holocausto, oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, perfeitos. A sua oblação em flor de farinha amassada com azeite serão de 3/10 para cada um dos 13 novilhos, de 2/10 para cada um dos 2 carneiros, de 1/10 para cada um dos 14 cordeiros. Acrescentar-se-á um bode em sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No 2º dia, 12 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano perfeitos. A oblação e as libações correspondentes feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode para sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das suas libações. No 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número de novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode para sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode para sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano perfeitos. As oblações e libações correspondentes feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode para sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. No 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode para o sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e das suas libações. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano perfeito. Perfeitos. As oblações e libações correspondentes feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode para o sacrifício pelo pecado, isso além do holocausto perpétuo, na oblação e da sua libação. No 8º dia tereis assembleia. Não fareis nenhuma obra servil. Oferecereis um holocausto e oferenda queimada em perfume agradável a Yahvé. Um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, perfeitos. A oblação e as libações correspondentes, feitas de acordo com o estatuto, segundo o número dos novilhos, dos carneiros e dos cordeiros. E um bode para sacrifício pelo pecado. Isso além do holocausto perpétuo, da sua oblação e da sua libação. Isso é o que oferecereis a Yahvé nas vossas solenidades.
além das vossas oferendas votivas e das vossas oferendas voluntárias, dos vossos holocaustos, oblações e libações, e dos vossos sacrifícios de comunhão. Capítulo 30. Moisés falou aos israelitas de acordo com tudo que Yahvé lhe ordenara. Leis sobre os votos. Falou então Moisés aos chefes de tribo dos israelitas. Disse: Eis aqui o que Yahvé ordenou. Se o homem fizer um voto a Yahvé ou se obrigar por juramento a uma promessa formal, não violará a sua palavra. Tudo aquilo que sair de sua boca executará. Se a mulher fizer um voto a Yahvé ou se obrigar a uma promessa formal, ainda que jovem, morando na casa de seu pai, e se este, conhecendo seu voto ou promessa que fez, nada lhe disser, o seu voto, qualquer que seja, será válido. Porém, se o seu pai, no dia em que tomou conhecimento, fez oposição à promessa, nenhum dos votos e das promessas que ela fez serão válidos. Yahvé não a tratará com rigor porque o seu pai fez oposição. Se está comprometida por votos ou por uma promessa que saiu irrefletidamente de sua boca, e se casa, e se seu marido ao tomar conhecimento, nada lhe disser no dia em que é informado, os seus votos serão válidos e as promessas que fez serão válidas. Contudo, se no dia em que tomar conhecimento, o seu marido lhe fizer oposição, é nulo o voto que ela fez ou a promessa que a obriga. Saída irrefletivamente de sua boca, e Yahvé não a tratará com rigor. O voto de uma mulher viúva ou repudiada e todas as promessas que fizer serão válidos para ela. Se foi na casa de seu marido que fez um voto ou se obrigou a uma promessa por juramento, e se o seu marido, sabendo do fato, nada lhe disser e não lhe fizer oposição, o seu voto, qualquer que seja, será válido e a promessa que fez, qualquer que seja, será válida. Porém, se o seu marido, sabendo dos votos, os anula no dia em que é informado a respeito deles, nada é válido de tudo quando sai da sua boca. Voto ou promessa. Visto que o seu marido os tornou nulos, Yahvé não a tratará com rigor. Todo voto, todo juramento que obriga a mulher pode ser confirmado ou anulado pelo seu marido. Contudo, se o marido nada lhe diz até o dia seguinte, torna válido o seu voto, qualquer seja, ou a sua promessa, qualquer seja. Ele os torna válidos no dia em que é informado e nada lhe diz a respeito deles. Mas se ele informado os anular mais tarde, levará o peso da falta que era de responsabilidade de sua mulher. Esses são os estatutos que Yahvé prescreveu a Moisés, naquilo que se refere à relação entre um homem e sua mulher e um pai e sua filha, que ainda jovem, mora na casa de seu pai. Dá uma pausa aqui e a gente continua no próximo.